Veja no ICL Notícias, segunda edição. Reviravolta. É uma garantia da democracia. Supremo extingue pena de corrupção passiva contra José Dirceu. Que a luta é que faz a lei. A deputada e o hacker. Decisão do STF coloca Carla Zambelli no banco dos réus pela invasão ao sistema do CNJ. Cassação de Sérgio Moro. Ela deve ser cumprida, evidentemente. TSE pode decidir hoje se ex-juiz também pode virar ex-senador. 10 anos de Lava Jato. Audiência na Câmara põe opositores e apoiadores da operação para debater. A gente que existe um establishment de corrupção no Brasil que dura há muito tempo. Advogado Cacai participou e conta tudo. A Operação Lava Jato, coordenada por um juiz que tinha os seus procuradores adestrados. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. ICL Notícias, segunda edição, está no ar, ao vivaço hoje. Você estava com saudade, que eu sei, né? Aqui no ICL Notícias, estamos nos canais do Instituto Conhecimento Liberta e Eduardo Moreira no YouTube. Hoje, excepcionalmente, Rodrigo Viana está de folga, mas eu estou aqui muito bem acompanhada, como sempre, com o meu parceiro Chico Sá. Aliás, estamos gêmeos hoje. Pois é, estampa fina. Boa noite, Gabi. Boa noite, Juliano. Boa noite. Já deu um spoiler também do nosso convidado. Já larguei na frente. Não aguento, rapaz, essa presença ilustre. Nosso convidado especial aqui na bancada, historiador, cientista político Juliano Medeiros, fazendo companhia pra gente hoje. Boa noite, querido. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Chico. Um prazer estar com vocês aqui no ICL de novo. Vamos analisar os fatos da semana, do dia. Prazer é todo nosso. Bora. Só aqui dando, porque acho que muita gente vai perguntar, né, das camisetas, para quem não assistiu o ICL Notícias primeira edição, a gente está com a nossa loja Sou ICL aberta. Depois a gente vai trazer mais detalhes a respeito disso, mas aí você vai poder ter acesso, vai poder adquirir essas camisetas tão bonitas aqui. A gente está de duplinha hoje justamente para trazer um pouco para vocês do nosso jornalismo também nas estampas. Bom, gente, hoje é um dia de muita notícia por aqui. Muita movimentação na política, também na justiça. Hoje à tarde, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal extinguiu a pena contra o José Dirceu, por corrupção passiva. Daqui a pouco a gente vai trazer todos os detalhes a respeito disso. Também, daqui a pouquinho, logo mais às 7 horas da noite, o TSE vai retomar o julgamento que pode cassar o mandato do ex-juiz e do senador Sérgio Moro. Vai começar daqui a pouco, então. A gente vai também conversar já com o nosso comentarista e advogado, o Carlos de Almeida Castro, Cacai. Você já está acostumada a ver o Cacai por aqui. Ele estava agora há pouco, sim, se você estava assistindo, numa audiência pública que a gente estava, inclusive, transmitindo nos canais do ICL, lá na Câmara, sobre os 10 anos da Lava Jato. Também participou o deputado cassado, ex-procurador Deltan Dallagnol, um dos símbolos da Lava Jato, né, Chico Sá. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, porque antes eu queria chamar aqui um vídeo do Cacai, porque ele não fez exatamente um pronunciamento, mas um verdadeiro desabafo sobre a Lava Jato. Vamos assistir antes de chamar o Cacai. Um projeto de poder. Um projeto de poder, nada mais do que isso. Eu não quero tocar em alguns detalhes. É claro que houve corrupção, é importante que faça o enfrentamento. Ninguém pode enfrentar a corrupção fazendo corrupção. Ninguém pode enfrentar a corrupção rasgando a Constituição da República. O ministro Gilmar Mendes deu uma definição exemplar sobre o que significa a Operação Lava Jato depois de tanto tempo. O maior escândalo judicial da nossa história. A Operação Lava Jato, nas palavras do ministro Gilmar Mendes, e olha que eu falei isso durante 13 anos, 12 anos correndo no Brasil, 8 anos já depois que esses procuradores da República, da Força Tarefa, coordenados por um juiz federal, o que é crime? Coordenados por um juiz federal, eles se sentiam semideus. Eles acreditaram na imprensa que os tornou semideuses e heróis da pátria, por serem indigentes intelectuais, absolutamente despreparados intelectualmente. Se tivessem lido Brecht, teriam visto que está lá.
triste do país que precisa de heróis. Ou se tivesse lido Fernando Pessoa no poema Linha Reto, que fala: arre, estou farto de semideuses, onde é que há homens no mundo? Eles acreditaram que eram deuses e semideuses e atropelaram a Constituição e os direitos e garantias constitucionais. Essa é a definição hoje, depois de tantos anos da Lava Jato. O ministro Gilmar Mendes, ele diz que, infelizmente, a Operação Lava Jato, coordenada por um juiz que tinha os seus procuradores adestrados. Muito bem, tá aí a fala do Cacai, brilhante. Vamos convidar ele para conversar aqui com a gente? Por favor, já que temos direito a Cacai, por que não? Exatamente, vamos ouvir dele como é que foi. Ele já está nos ouvindo, inclusive, a gente vai dividir a tela aqui com ele. Cacai, boa noite para você. Olá, Gabi, Chico Sá, querido. Oi, Juliana, alegria enorme estar aqui com vocês num dia tão interessante da história recente do Brasil. Sem dúvida, Cacai. Eu quero te ouvir como foi, né? Vou ter que te perguntar. Realmente foi um desabafo que você fez e foi brilhante, né? Foi um projeto de poder. Porque o Cacai, ele alertou muito antes. A cada decisão equivocada lá da Lava Jato, ele saía a público e denunciava. Ninguém dava ouvido, Juliano, no começo. Zero manchete em qualquer jornal, em qualquer mídia. Com o tempo, vemos o que aconteceu. É interessante porque eu advoguei a Lava Jato desde o primeiro momento, quando fizeram a busca e apreensão no posto que tinha a Lava Jato, daí o nome da operação. Eu fui chamado e comecei a advogar e em setembro daquele ano, 2014, eu entrei com o habeas corpus, uma tese muito interessante, e os procuradores exigiram que o Alberto Youssef trocasse de advogado e desistisse do habeas corpus. Eu falei, aqui deve ter alguma coisa além de avião de carreira. Comecei a fazer uma análise mais crítica e corri o Brasil inteiro, mostrando que aquilo ali era um projeto de poder. Depois, é claro, hoje está absolutamente confirmado, é uma coisa meio... Eu tenho até, assim, eu fico muito impressionado. Quando o Gilmar Mendes foi julgar, o ministro Gilmar Mendes, como relator, foi julgar o habeas corpus que anulou os processos pela parcialidade do Moro, eu fiquei sentado sozinho na minha casa, vendo o Gilmar ler o voto como se fosse tudo que eu falei, Chico, durante todo esse tempo. É uma coisa incrível, assim. Então, hoje está absolutamente consolidado, né? Quer dizer, um projeto de poder que, em certo momento, deu certo. Quer dizer, esse grupo, que realmente são indigentes intelectuais, é muito bom de marketing, mas eles conseguiram ser o principal fermento da candidatura do Bolsonaro, que eles prenderam o Lula, deixaram o Lula preso, aí o Bolsonaro ganhou as eleições, e ele aceitou ser ministro da Justiça daquele cara que ele tinha sido eleito. É algo escandaloso, é um escárnio. Ainda com a toga nos ombros, ele negociou, na época, com o Paulo Guedes, para ser ministro. Então, assim, eles chegaram ao poder, de certa forma. Depois teve uma briga de quadrilha. E, na verdade, a briga dele com o Bolsonaro era divisão de botim ali, briga de quadrilha e tal. E esse enfrentamento, ele pegou de uma forma muito firme hoje, eu acho que em boa parte da sociedade. Claro, você ainda tem as viúvas da Lava Jato, tem alguns jornalistas que são irritantes, que eu não consigo nem ver na televisão, mas uma coisa é certa, né? Quer dizer, eles estão desmoralizados. Eu hoje fui lá, porque me disseram que o Deltan iria para debater. Na verdade, eu corri o Brasil 8 anos. Eu falei que foi 13 anos aí, porque é um número cabalístico. Eu corri o Brasil 8 anos. Várias vezes eles marcavam debate meu com esse pessoal da Lava Jato. Ninguém nunca aceitou. Hoje, por exemplo, ele não foi. Acabou indo por vídeo e tal, fez uma fala capenga, não enfrentou a questão da Lava Jato, foi falar mal do Supremo. Quer dizer, eu acho que o momento é grave, porque eu fui fazer um debate, Gabi, na USP, com vários advogados que eu respeito, todos dizendo, não, porque o fim da Lava Jato acabou. A minha tese é que a Lava Jato não acabou. Por quê? Porque o Brasil tem que se levar a sério. O Supremo diz que houve uma corrupção no sistema de justiça. Depois o CNJ, num relatório extremamente bem fundamentado do ministro Salomão, ele aponta que provavelmente há crimes de corrupção, de peculato, de organização criminosa, e ele cita os nomes, Moro, Deltan, Gabriela Hart e outros procuradores. Ou seja, isso serve como o que a gente chama de notícia crimes. Vai para o procurador, tem que fazer a investigação. Então não pode ter acabado. Essas pessoas têm que ser responsabilizadas. O Brasil tem que aprender a se levar a sério. Eu falei isso hoje lá na Câmara. Porque você veja bem, nós perdoamos tudo na época da ditadura. Resultado, tinha lá um
deputado de quinta categoria, que chegou a exaltar o brilhante Usta, que é o torturador da Dilma no momento do impeachment. Ninguém foi punido. Dia 8 de janeiro tentaram um golpe. Se não tem punição, infelizmente, essa é a regra da vida. Então, eu acho que agora nós temos a Lava Jato parte 2, entendeu? Eu acho que tem que ser a imprensa lúcida, como vocês, que tem capacidade de penetração em classe que pensa, em pessoas que pensam, nós temos que fazer esse enfrentamento. Está lá. Tem um relatório do CNJ, tem o julgamento do Supremo Tribunal Federal, tem uma manifestação do ministro Gilmar Mendes que fala que é uma organização criminosa. É muito bom para mim, eu digo assim, por que hoje é um dia interessante? Porque eu fui à Câmara na expectativa de debater com alguém da Lava Jato, e assim, eles fogem, eles são muito fracos intelectualmente, eles eram muito bons de marketing e tinham a grande mídia atrás. Só que eram tão fracos em alguns pontos que eles acreditaram que eram super-heróis de verdade, né? E você imagina como é que é a vida, falando exatamente desse contexto de Lava Jato. O Lula hoje é presidente da República. Eu escrevi um artigo sobre isso, quer dizer, aquela Gabriela Hart, que agora está citada, que vai ser investigada criminalmente, ela foi atrevida, extremamente atrevida com o Lula no interrogatório. Hoje ela está sendo investigada, por um voto não foi afastada sumariamente. O Lula é presidente da República. O ministro da DCE hoje recupera os seus direitos políticos, vai se candidatar. Eu até brinquei com ele hoje, que eu quero ir para São Paulo para ajudá-lo na campanha. Acho que provavelmente vai ter mais de 500 mil votos como deputado federal. E você tem hoje sendo julgado ainda, à noite, o mandato do Sérgio Moro. Quer dizer, eu acho que tardou muito, mas ainda é tempo. Tem o julgamento que vai ser retomado agora às 7 horas da noite, Cacá, e também, ao mesmo tempo, a gente teve a decisão sobre o Zé Dirceu, né? Então é um dia bastante simbólico também. Muito essa coincidência, né, do dia que o Zé Dirceu... Muito bom. Uma coincidência também, a segunda turma do Supremo extinguindo, então, a pena do Zé Dirceu por corrupção no processo da Lava Jato. Queria ver se o Juliano quer comentar também. Sim, Cacá, boa noite para você. Obrigado por estar com a gente aqui no CL. Os números da Lava Jato são espantosos, né? 80 fases. Agora, os números também do impacto negativo sobre o Brasil também são espantosos. 5 milhões de empregos destruídos. O Brasil, que era uma potência na engenharia e na construção civil, respondia por 5%, Chico Sá, de toda a produção, exportação de serviços de engenharia do planeta Terra. 5% era brasileiro. Hoje é menos de 1%. E nós tivemos todo o desdobramento que a gente sabe, né? Quebradeira de empresas, um setor importantíssimo da economia brasileira que foi à falência, né? O Poder 360 fala de um prejuízo de 600 bilhões de reais corrigidos pelo IPCA, entre pagamentos de impostos que deixaram de ser feitos pelas empresas que quebraram, lucros das empresas que deixaram de acontecer, os prejuízos envolvendo a própria Petrobras. Ou seja, a Lava Jato, inclusive em números, eles que se vangloriavam dos números, do dinheiro que tinha sido recuperado, da quantidade de ações penais, da quantidade de pessoas que foram presas, que foram depor, etc. e tal. Bom, os números que a Lava Jato deixou para o Brasil são também estarrecedores. Eu queria que você comentasse um pouco para além de todo o escândalo judicial que a Lava Jato representa, e também em termos de projeto de país. A Lava Jato, por pouco, não criou as condições para a privatização da Petrobras. Conseguiu parar a compra de refinarias, conseguiu a privatização da BR Distribuidora, conseguiu detonar com parte da infraestrutura de energia do país, né? Eu queria que você comentasse um pouco, para além do aspecto exclusivamente judicial, o que mais que a Lava Jato chama a sua atenção de legado negativo para o Brasil depois de tudo que aconteceu nesses 10 anos? É muito interessante e muito importante as suas observações, Juliano. Eu, alguns anos atrás, eu tive muito clientes na Lava Jato, eu tive mais de 20 clientes na Lava Jato. Um dia eu fui até Geneve, na Suíça, para poder encontrar-me com um cliente, e conversei com alguns procuradores, inclusive com um advogado com quem eu trabalho lá, que é um cara brilhante, ele é procurador, mas é advogado. Esse menino ainda vai ser presidente da Suíça, é muito brilhante. E ele me contou alguma forma de trabalhar que eles faziam, os procuradores brasileiros faziam contra todos os tratados internacionais. Eu comecei a notar que existia algo muito maior por isso. Então eu voltei ao Brasil e comecei a falar que nós tínhamos que investigar, que estudar, quais eram as ligações internacionais. Na época até eu fiz
no artigo e tal, o ministro Gilmar falou, Cacá, isso é uma coisa que eu ainda não acredito, não. Então, agora, recentemente, o ministro Gilmar não volta e falou, olha, está evidente que eles eram sócios ou representando ou serviam a interesses de grupos de fora. Inclusive, se você for ver o relatório do CNJ, que deveria ser uma leitura quase obrigatória para quem interessa pelo Brasil de hoje, eles falam exatamente que conluiado com autoridades americanas. Então, você não tem dúvida, naquele momento, Juliana, a sua análise é importante pelo seguinte, a gente estava começando a querer explorar o pré-sal. O Brasil tinha uma expectativa na área de petróleo que era impressionante, sem contar que a Petrobras era uma empresa absolutamente importante no cenário internacional. Você tinha o Odebrecht, que era um orgulho brasileiro, as obras lá fora, eu que viajo muito, nós que viajamos bastante, você via o Odebrecht fazendo metrô, fazendo pontes nos Estados Unidos, é uma coisa impressionante a pujança dela. Era uma área que, se não fosse quebrada, não entrava as empresas externas. Então, assim, para além, veja bem, em qualquer país que você enfrenta, eu sou advogado criminal, só faço isso na vida. Se você vai ver o escândalo do Siemens na Alemanha, foram presos presidentes, diretores importantes da empresa, mas a empresa não foi quebrada, claro. A empresa não foi desestruturada. No Brasil, eles fizeram uma questão de desestruturar. Você falou bem, o setor que era um setor que representava significativamente parte do PIB brasileiro, e especialmente que dava muito emprego, esse setor foi quebrado para poder vir outras empresas. E aí você tem uma série de outras questões que são importantes, né? Quer dizer, como eles detinham o monopólio da grande mídia, eu repito, eles eram muito bons de marketing, eles tinham uma grande mídia. Então, todo dia, você ligava o jornal, estava aqueles tubos de corrupção, de dinheiro saindo e tal, e os números que eles criaram. Na verdade, assim, quando você fala, você consegue recuperar 3 bilhões. Aí você pega eu sou muito ruim de número, mas eu tenho pessoas que eu consulto e confio. Você pega num setor específico, o prejuízo é de 50 bilhões. Porque você teve desemprego, exatamente, não pagamento de impostos, e as empresas brasileiras foram sucateadas. É incrível. Eu fui advogado da Odebrecht por muitos anos, quando o Emílio Odebrecht era o presidente da empresa, o CEO da empresa. Depois, quando mudou para o Marcelo, eu até não advoguei mais. Mas a Odebrecht era um orgulho internacional, assim, uma potência inacreditável. Então, o que aconteceu? De uma forma muito pensada, eu não sei se está paralisando, está meio paralisado na minha tela. Está normal ou não? Não, está ótimo. Vocês estão me ouvindo? Não, a gente está te ouvindo bem, Cacá. Ah, tá bom. Desculpe. Então, o que é interessante notar, né? Eles fizeram de uma forma estruturada para que eles pudessem não só destruir alguns setores, para trazer determinadas empresas, como também destruir líderes políticos. Eles procuraram destruir certos líderes políticos. Tem uma fala muito importante que foi captada lá por aquele hacker, que evidentemente tem que ter o valor histórico, sem a menor forma de dúvida, em que eles optam por não fazer operação em cima de determinado até um político que eu respeito, mas um político centro-direita importante para o país. Mas, ou seja, eles tinham um projeto de poder e tinham alvos específicos. Então, eles fizeram uma desestruturação na economia, em setores que interessavam a eles. Certamente, o objetivo era sem dúvida, privatizar a Petrobras. E eles fizeram uma estruturação em boa parte das políticas, especialmente das políticas mais de esquerda do Brasil. Então, é um legado terrível a Lava Jato. Sem contar, e é uma coisa que eu gosto de falar, que é a falta de cuidado que tiveram com o próprio Poder Judiciário, né? Ao instrumentalizar o Poder Judiciário, instrumentalizar com espetacularização o Ministério Público, eles fizeram com que as pessoas depois perdessem a crença no Judiciário. Porque o Poder Judiciário brasileiro é isso, você pega um juiz que está se sentindo Deus, que manda prender as pessoas para conseguir delação, inclusive, então, tem um subprocurador que admitiu isso expressamente. E depois as sentenças desse juiz necessariamente serão revistas, isso você perde a crença no Judiciário. Então o legado é muito negativo de tudo que eles fizeram. Cacai, a gente está com a sua imagem congelada, mas a gente continua te ouvindo bem. Enquanto isso, eu vou aproveitar enquanto a gente estabiliza a conexão aqui com o Cacai e trazer aqui um vídeo do Deltan Dallagnol, né? Ele participou por vídeo, o Cacai até comentou aqui, boa parte da fala dele foi para atacar o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Vamos assistir um trechinho da fala dele.
criticar o ministro Alexandre de Moraes, se posicionando contra quem realmente tem poder e pratica abuso, se coloca acima das leis do país. E usando pela primeira vez, de modo correto, aqui a expressão lawfare do sistema jurídico, que é claro que não existiu na Lava Jato, mas existe visivelmente no Supremo Tribunal Federal. Então a gente precisa começar fazendo esse reconhecimento, porque até que, enfim, alguém está sendo coerente, porque a regra na advocacia, infelizmente, é de ver a hipocrisia. As pessoas tentando achar algum cisco nos olhos da Lava Jato. A gente está estabilizando aqui a conexão com o Cacá e Chico. Cisco nos olhos, uma combinação descarada, vergonhosa entre juiz, no caso, o juiz federal, e os procuradores. Isso é cisco. Isso é a maior fraude jurídica do país. É impressionante. Né? Escandaloso. Pegue o roteiro da Vaza Jato, não da Lava Jato, que são as conversas, os bastidores. Aquelas conversas são... para ruborizar qualquer um. São vergonhosas. Não, ainda hoje, em 2024, ele fazendo um esforço para tentar naturalizar esse tipo de conversa. Cisco no olho, como fosse um varejo qualquer. Imagina, tinha até a CIA, tinha até agentes americanos convidados para despachar lá na 13ª Vara em Curitiba, para ajudar na quebradeira das firmas nacionais, da Constituição Civil. Então, isso é cisco no olho. E tem uma coisa importante que o Cacá fala também, né, na intervenção dele, que é ninguém pode usar a corrupção para combater a corrupção. Isso. O quanto isso é representativo, Cacá, enfim, da luta por uma justiça realmente independente. Quer dizer, como é que você pode usar métodos que foram usados na Lava Jato, supostamente para combater a corrupção? Como você disse, sim, houve corrupção. Tinha 100 milhões de dólares na conta de um gerente da Petrobras lá na Suíça, o Pedro Barusco, se não me engano. Então, é óbvio que tinha. A questão é se houve ou se não houve corrupção. A questão é se você responsabiliza os dirigentes políticos, os dirigentes empresariais que estavam envolvidos com a corrupção, ou se você criminaliza a política, se você quebra um setor inteiro da indústria nacional, se você influencia no resultado da eleição, se você faz uma operação na véspera da eleição para tentar impedir o voto na esquerda. Quer dizer, essa manipulação que foi feita do sistema de justiça, Cacá, que eu acho que é o que colocou tudo em xeque, né? E permitiu que a gente, felizmente, pudesse reverter pelo menos uma parte dos absurdos promovidos pela Lava Jato, né? Eu penso que exatamente essa sua análise é importante, porque você veja bem, eu era advogado de um determinado senador, que tinha sido 4 vezes governador do estado, ele estava em primeiro lugar nas pesquisas para o Senado, fizeram uma operação fajuta, que eu consegui libertá-lo em 18 horas e depois tranquei a operação, mas ele ficou em 5º lugar na pesquisa. Então havia uma manipulação clara e deliberada, inclusive com interferência política absurda. E a grande pergunta que se faz é exatamente essa, assim, você pode pensar em combater a corrupção fazendo corrupção? Eu vou te dar um exemplo clássico assim, que eu gosto de falar, né? Quer dizer, você tem a história de que os fins justificam os meios e que você pode fazer o combate a qualquer custo, leva à tirania. Veja só, quando o Lula candidatou contra o Bolsonaro estava desestruturando todas as partes, todo tipo de avanço humanístico no país. Eu me lembro de um debate que eu fiz, e depois até falei aqui com vocês, eu disse, olha, ali era a civilização contra a barbárie, contra a tirania. Nós ganhamos nas urnas. No entanto, nós não podemos usar os métodos da barbárie, senão eles terão ganho de alguma forma. É o que está acontecendo agora. Nós estamos enfrentando a Lava Jato, que hoje está desmoralizada, eu acho que serão criminalizados, certamente serão responsabilizados criminalmente, mas eu falei hoje na Câmara, mas eu quero que eles tenham todos os direitos que eles negaram aos réus da Lava Jato. Porque rigorosamente, Gabi, se você for analisar alguns episódios, por exemplo, o episódio específico da fundação privada que eles iam usar 2,5 bilhões. É algo espantoso, segundo diz o CNJ, com a ajuda de autoridades americanas para poder disponibilizar isso. Veja só, aquilo ali é um caso assim, se isto ocorresse com outro grupo, no momento em que eles eram os semideuses, o Deltan teria pedido a prisão de todos e o Moro teria determinado a prisão de todos. Então, por coerência, o Deltan devia ter pedido a prisão dele
dos comparsas dele da Força Tarefa e mais a prisão do Moro e da Gabriela Hart. Isso é a visão de você. Eu sou advogado e fico vendo assim, por muito menos, eles determinavam prisão, busca e apreensão, espetacularização. Então, eu acho que nós temos que ter a maturidade de dizer o seguinte: a Lava Jato tem que ser enfrentada agora naquilo que ela tem de talvez o momento mais dramático, que é responsabilizar aqueles que desacreditaram o Poder Judiciário, que instrumentalizaram o Poder Judiciário, que instrumentalizaram o Ministério Público. E, claro, sempre servindo a interesse. Sempre servindo a interesse. Eu vou lhe dar um exemplo que, infelizmente, eu não tive tempo de falar lá hoje, que o tempo foi curto. O doutor Apio, quando assumiu a 13ª Vara, ele falou que ia abrir os porões, tirar os fantasmas da 13ª Vara. O primeiro caso que ele abriu foi do Tony Garcia. Deu um escândalo. Imediatamente, o Moro, como senador da República, arrumou uma fita, levou ao tribunal, todos sem interesse. Eles tinham que se dar por impedido. Ao contrário, eles afastaram sumariamente o Apio. O Apio foi afastado sem ter sido notificado. Olha, tem aqui que é o mínimo, o básico, em qualquer regime democrático. Tem aqui uma denúncia contra o senhor é juiz federal, inamovível, com todas as garantias da Constituição. O senhor podia se manifestar sobre ela? Não, afastaram. Por que afastaram? Porque eles sabem o que fizeram nos verões passados. Eles sabem o que existe na 13ª Vara. O doutor Apio me disse uma vez, eu liguei para ele para me solidarizar, e eu não tenho amizade nenhuma com ele, mas fiquei estarrecido dele ter sido afastado sumariamente. Acho que o Supremo tem a obrigação de devolvê-lo à 13ª Vara. Ele hoje tem praticamente encostado numa vara previdenciária, porque ele disse, não, existem milhares de ligações que estão lá, sem ninguém saber exatamente o que é. Ou seja, eles gravavam, a força-tarefa coordenada pelo juiz Moro, eles gravavam e só usavam aquilo que interessava a eles. É algo espantoso. Isso acaba com qualquer processo democrático. Por isso é que eu repito, a maturidade que nós temos que ter hoje é de enfrentá-los no campo democrático, dando a eles todos os direitos que eles negaram. Eu me lembro que uma vez eu estava em casa, estava tendo um inquérito contra os procuradores do STJ, me ligou um repórter importante do Brasil e falou, Cacai, há um murmúrio em Brasília que vão prender o Deltan e tal. O que você acha? Eu falei, sou contra. Não tem contemporaneidade. São fatos antigos. O repórter, pô, mas nós ligamos para você dar uma entrevista bombástica. Eu falei, não, eu não quero cometer os erros que eles cometeram. Eu penso que é necessário que a gente possa colocar o país nos trilhos. Só que para isso, Gabi, é necessário fazer um enfrentamento. Não dá para você, neste momento agora, pegar um relatório como o do CNJ, que é avassalador contra eles. É avassalador. Os números são números impressionantes. São números impressionantes. Eles chegariam, se o ministro Alexandre não tivesse dado uma liminar proibindo o uso disso aí, não ia ser só os 2 bilhões, não. Tinha mais a intenção, pelo que você lê das peças, eles iam chegar com mais 6 bilhões. Ou seja, eles iam ter mais dinheiro do que o fundo partidário para todos os políticos do Brasil, que é 4,5 bilhões, 5 bilhões. É isso, Cacai. Então, eu acho que é hora da gente debater. Hoje foi um dia muito interessante, porque depois eu vi um Deltan, eu fiquei com pena que ele não foi, eu gostaria muito de tê-lo enfrentado lá, mas depois eu vi um Deltan falando nada, não falou nada da Lava Jato, ele foge do assunto. E nesse momento em que nós estamos tendo a oportunidade, eu acho ruim o ministro Barroso estar demorando a levar o processo, porque o processo, ele fez um pedido de vista no caso dos desembargadores e tal. Eu acredito que o processo deve ser mesmo complicado e tal, mas eu acho que já é hora de levar esse processo a julgamento, que no Brasil as coisas às vezes ficam interrompidas, né? Sem dúvida. Assim, havia uma expectativa enorme naquele julgamento da CNJ. Eu também acho que o afastamento sumário, felizmente o ministro monocraticamente logo colocou em turma. Eu não gosto do afastamento sumário nunca. Acho que o afastamento sumário é ruim quando afasta o Apio monocraticamente e é ruim quando afasta o Moro, a Gabriela Hart monocraticamente. Essas decisões dessa gravidade têm que ser decisões feitas coletivamente. Então, eu acho que o momento é um momento rico, é um momento interessante. Eu recebi centenas de manifestações por causa
dessa visão que eu levei. Eu optei lá na Câmara por não falar desses prejuízos que você falou, Juliano, que são importantíssimos, mas como o meu tempo era curto, para falar do prejuízo institucional. O que esse grupo que se apoderou do poder com um projeto de poder puro. É muito interessante, gente. Eu falo que é um projeto de poder desde 2016, porque não era normal. Se você abria todas as grandes redes de televisão e todos os jornais e revistas, eles estavam de smoke na primeira página. Só que eles acreditaram, cara. Mas aquela foto deles, um dia eu fui a Curitiba, eles fizeram um outdoor, vocês devem se lembrar, depois até fui condenado. Sim. Meio como Eles, assim, os intocáveis, né? Os intocáveis. Exatamente. Quando eu vi aquilo, eu falei, olha, uma das coisas que você destrói numa discussão é o ridículo, né? Porque quando as pessoas começam a tomar atitudes muito ridículas, ainda que eles não se acham ridículos, porque o mais difícil de você discutir com quem é despreparado, com quem é prepotente, é que a pessoa não se acha ridícula. A pessoa tira uma foto daquela e acha que paga com dinheiro que não era deles, ainda com a nota falsa. É algo inacreditável. Eu acho que nós estamos vivendo um momento agora, e eu volto a esse assunto, é extremamente relevante que a gente leve aquele relatório do CNJ a sério, que vocês, jornalistas que são importantes, que têm credibilidade, que têm capilaridade, batam sobre isso. Esse processo não pode acabar. Nós temos que julgar logo no CNJ, o mais urgente possível, a continuidade, porque depois aquilo serve como notícia-crimes para o Procurador-Geral da República. Cacai, quero aproveitar essa sua fala para retomar. Daqui a pouquinho vai começar o julgamento do Sérgio Moro no TSE, né? Ele é acusado aqui, para contextualizar para quem está chegando agora também, o Moro é acusado de abuso de poder econômico, Caixa 2, e também uso indevido dos meios de comunicação na eleição de 2022, né? O PT e o PL estão juntos argumentando que ele usou os recursos da pré-campanha para a presidência da República. A gente já falou muito sobre isso aqui no ICL, justamente para turbinar, né, Chico Sá, indevidamente a candidatura ao Senado Federal. Começou ali dizendo que ia ser candidato, né, pré-candidato à presidência, e no fim das contas acabou sendo candidato a senador. Você olhe, Gabi, que é a única coisa que une PL e PT Exatamente. no mundo. É impressionante, só o Sérgio Moro. É o senhor Sérgio Moro. Consegue unir PT e PL. Então, poucas unanimidades na política brasileira. Essa é uma delas, é uma rara unanimidade. E aí, a última decisão que a gente teve em abril, o TRE do Paraná absolveu o Sérgio Moro, né, por 5-2 em 2 ações, né, movidas pelo PT e pelo PL, e que estão sendo julgadas em conjunto. E o que está sendo analisado nessa terça-feira é o seguinte: o recurso dos 2 partidos contra essa decisão do TRE do Paraná. Então, o julgamento foi iniciado na quinta-feira passada e vai ser retomado daqui a pouquinho, 7h, portanto, daqui a meia hora. Inclusive, Cacá, eu queria aproveitar essa notícia para te perguntar, quando você disse na sua fala hoje na audiência, né, que o Sérgio Moro reza por você, né? Que história que é essa? Eu aproveito aqui para te perguntar a respeito disso. Você sabe que quando eu fui o primeiro a entrar com a ADC, Ação Direta Constitucional da número 43, para discutir a questão da prisão em segunda instância, né? E ele fez um barulho danado, ele tinha muito poder na época, especialmente poder de mídia, e aconteceram algumas coisas interessantes, porque foi muito difícil ganhar aquela ação, que ele mobilizou o país. Quer dizer, foi essas ações, depois a OAB entrou e também o PCdoB entrou, foram essas ações que deram liberdade para o Lula. O Lula não foi solto porque o Sérgio Moro foi considerado parcial e incompetente, não. Foi por causa dessas ações da prisão em segundo grau. E aí, alguns amigos dele vieram falar comigo que ele estava indignado, dizendo que aquilo era uma derrota da Lava Jato, que a Lava Jato... Todo lavajatista gosta de voltar a esse assunto da prisão em segundo grau, que aquilo acabou com a Lava Jato. Por quê? Porque eles queriam prender antes de Cuba formada, antes do julgamento, para poder conseguir as delações. Isso era a estratégia que eles tinham. Então ele foi e falou isso. Aí eu digo o seguinte: hoje o Moro está desmoralizado. Se eu fosse advogado dele, jamais seria. Eu falava que você renuncia ou torce para ser cassado, para você ir para o primeiro grau. Porque se ele for julgado pelos crimes que será, espero, dentro de pouco tempo, imputado a ele no Supremo Tribunal,
o trânsito julgado é muito rápido. O Supremo Tribunal, como diz a em Patos de Minas, perdeu no Supremo, você só pode recorrer para o bispo. Então, o que eu falo é isso, assim, hoje, se ele tem um segundo de lucidez, ele deve falar assim, olha, o que me salva foram as vitórias dos advogados garantistas. Porque ele vai ter direito a responder em liberdade, ele vai ter direito ao devido processo legal, e ele vai ter direito a, se condenado, ser preso só após o trânsito em julgado. Aquilo que foi a maior derrota dele, eu brinco isso, assim, eu tenho a impressão que ele deve ter uma fotozinha minha dele, que ele olha de vez em quando e fala, obrigado, doutor Cacai. Porque são decisões que o ajudam hoje, que seguram a onda dele. Claro, claro, não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Na verdade, né, o que vale vivendo no Estado Democrático de Direito é que as regras saem para todo mundo. Exato. Eu acho que a gente tem que imaginar essa grande vantagem, conquista civilizatória, que é você manter a Constituição. Eu fiz uma sustentação oral no plenário do Supremo Tribunal uma vez, defendendo até nesse julgamento, quando eu fui fazer a sustentação oral, é muito interessante, porque eu falei, olha, eu achei que com 30 anos de advocacia, à época eu tinha 30 anos de advocacia, agora eu tenho 40, eu estaria aqui defendendo o abolicionismo penal. Não estava defendendo a presunção de inocência. E eu disse da tribuna do Supremo, até já falei uma vez com vocês aqui, falei, olha, olhando para os ministros ali, os 11 ministros, falando, Vossas Excelências podem muito, mas não podem tudo, porque nenhum poder pode tudo. Essa é a regra democrática. Nenhum poder pode querer poder tudo. E a partir daí, você faz uma série de essa gente que já tem muitos anos de advocacia, às vezes você ganha um processo que você não está ganhando aquele processo. Eu falo muito isso quando eu vou falar para estudante. Você está ganhando, claro, é importante você ganhar o seu caso, porque é o cliente que te contratou, o cliente que você está fazendo pro bono, mas é o cliente que vai ser beneficiado. Mas aquela jurisprudência vai servir para o Brasil inteiro. Aquele cara que disse que era a maior derrota dele, que é o senhor Sérgio Moro, certamente hoje vai se aproveitar, porque pela seriedade que nós vimos no relatório do CNJ, os procedimentos criminais vão ter que vir. Não é possível, quer dizer, você não pode ter uma decisão do Supremo dizendo que houve corrupção no sistema de justiça. Ao mesmo tempo, você tem um relatório do CNJ que é avassalador e é só ainda parte do que está sendo levado. Assim que, espero, o doutor Apio volte para a 13ª vara, ou algum outro juiz sério e independente volte para a 13ª vara, vai abrir os porões da 13ª vara. E aí nós vamos poder ver a quantidade de absurdo que foi feito por esse grupo. É o que a gente espera, né, Chico, Muito Juliano? bem. Eu quero também trazer mais um tema aqui que eu já comentei, que é a história do José Dirceu, né? A decisão do STF, ele está com o caminho aberto agora para uma eventual volta à política eleitoral, né? E vinha aparecendo mais, inclusive, nos últimos tempos. A segunda turma do STF foi quem aceitou esse pedido da defesa e extinguiu a pena de corrupção passiva contra o José Dirceu. Foram 3-2, o colegiado entendeu, então, que a pena relacionada à Lava Jato prescreveu e aí eles votaram pela extinção. São os ministros Nunes Marques, Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski, que já tinham, inclusive, publicado a decisão antes de se aposentar, né? Por isso que ele está contando aqui como voto. Os votos contrários foram do Luiz Fachin, né? E também da Carmen Lúcia. O Dias Toffoli não votou e o Zé Dirceu, inclusive, se manifestou sobre essa decisão. Vamos ver o que ele disse? A gente tem uma arte aqui que eu vou ler para vocês. Ele deu uma entrevista para a Folha de São Paulo dizendo o seguinte, abre aspas para o Zé Dirceu. Fui cassado por razões políticas, sem provas, sofri processos kafkianos, seria justo voltar à Câmara. Mas só vou tomar essa decisão no próximo ano. Nesse momento, há outras prioridades políticas a serem enfrentadas. Foi a fala do Zé Dirceu, já abrindo o caminho, né, Juliano, para a volta dele à política. O Zé Dirceu, Cacai, a gente que conhece ele, né, teve o privilégio de ter algum tipo de contato com ele, é uma liderança política que se tornou um pouco símbolo dessa cruzada contra a esquerda, né? Contra as lideranças de esquerda. Não que não tenha cometido seus erros, acho que cometeu, mas erros políticos, né? Nada do que foi imputado a ele como corrupção, corrupção ativa, corrupção passiva, formação de quadrilha, primeiro nos processos do Mensalão e posteriormente nos processos aí da Operação Lava Jato. Então, acho que é mais uma derrota simbólica dessa espetacularização da luta contra a corrupção, né, suposta guerra à corrupção,
que manteve o Zé Dirceu como um dos grandes símbolos nesses últimos anos, né? Aliás, essa não foi uma prática só no Brasil, essa foi uma prática que se alastrou para a América Latina como um todo. Se a gente olhar no Equador, o que foi feito com o ex-presidente Rafael Correa, com parte das lideranças políticas que lideraram o processo de revolução cidadã no Equador, o que tentou se fazer também, e se fez no Peru, teve uma lava-jato no Peru também, em outros países, quer dizer, a instrumentalização da luta contra a corrupção, Cacai, para finalidades políticas, né? Acho que talvez a grande revelação da Lava Jato não é que houvesse corrupção na Petrobras ou relações pouco republicanas entre o mundo da política e o mundo dos negócios. Isso, de alguma forma, é quase que inerente ao sistema, né? Agora, o que a Lava Jato mostrou foi essa espetacularização e essa necessidade de ter cabeças na bandeja. O tempo todo tinha que ter uma grande cabeça na bandeja. Eu trabalhava em Brasília e lembrava que saíam as listas do Janot, né? Toda sexta-feira saíam as listas do Janot. Era o momento que os advogados, assim, ficavam animados, né? Porque saía a lista dos novos denunciados pelo Ministério Público, Chico, e isso criava todo um alvoroço lá em Brasília, era uma loucura, exatamente porque já se sabia que o Ministério Público não ia apresentar uma denúncia qualquer, era uma denúncia que sempre trazia emoção. Era um espetáculo diário, viu? Eu creio que até ficou uma certa herança, a imprensa até ficou um pouco viciada nisso. Com certeza. Tem que ter um espetáculo diário, tem que ter uma operação com aqueles nomes malucos da PF, assim, deixou o país viciado nesse tipo de história. Olha o Cacai, você falou, Juliano, você falou do... Pro outro lado, Cacai. Agora. A lista do Janot. Nova lista do Janot, olha aí, ó. Isso foi o jornalista que me deu na época. Mas era esse, o clima era esse. Era esse. Eu sou muito amigo do Zé Dirceu e eu já advoguei para 4 presidentes da República, para mais de 90 governadores, vários ministros e tal. Eu não conheço nenhuma pessoa com a capacidade de análise política que o Zé Dirceu tem. Eu tenho um arrependimento que quando começou o mensalão, nós éramos muito amigos, ele era ministro, e ele veio aqui em casa e me chamou para advogar para ele. Eu falei, Zé, você tem que pegar um cara de direita, porque o mensalão vai ser politizado. Ele não chegou de direita, ele falou, não, pega o cara do PSDB, um cara que a gente respeitava, que era o Zé Carlos Dias, extremamente técnico, extremamente bom, humanista de primeira linha, mas infelizmente o Zé Carlos Dias tinha já um cliente no mensalão e acabou chegando um advogado que não deu certo, vamos chamar assim. O Zé Dirceu foi, sem sombra de dúvida, tragado para esse caso, porque ele ia ser presidente da República. Ele é de longe o cara mais preparado da política no Brasil. É algo impressionante a capacidade de análise dele. E ele está dizendo agora, com razão, eu realmente estou muito feliz, durante os períodos de prisão do Zé, nós, amigos, nos cotizavam para ajudar a família. Quer dizer, o cara que era tido como o cara que mais levou dinheiro e tal, ele não tinha dinheiro para subsistência. E o Zé Dirceu, nós fizemos no aniversário dele, o Zé é o cara que eu conheço que mais gosta de aniversário. Ele comemora 3, 4 vezes o aniversário. No último comemoração, que foi realmente uma festa fantástica, só faltou o Marisguia falou que vinha e não veio. Mas no último, nós estávamos todos lá e o Zé Dirceu, no final, muito feliz com essa perspectiva de ganhar o processo dele e voltar a ter o direito político. Ali ele admitiu pela primeira vez em público que seria candidato a deputado federal. Eu até brinquei com ele, mandei agora, assim que fiquei sabendo, que eu vou passar pelo menos um tempo em São Paulo para fazer campanha, porque o Zé tem que voltar com a votação gloriosa, porque ele merece, é um cara sério, um cara que pensa o Brasil e se dedica 24 horas por dia à política e ao Brasil. É incrível. A capacidade dele de análise que nós podemos acompanhar, quem gosta de política, eu não faço política partidária, mas faço política, estou aqui fazendo política com vocês, fiz hoje na Câmara, fiz uma sustentação oral no STJ, num caso super importante, que é fazer política, mas eu tenho assim uma admiração profunda e sei que ele só foi cassado, só foi preso pelos seus inúmeros méritos. É o cara que, na primeira eleição do Lula, o Lula tinha perdido 3, 4 vezes, ele estruturou o Partido do Brasil. Aquela primeira vitória do PT se deve ao Lula, ao Zé Dirceu, claro, o Lula é esse fenômeno político, mas se deve à estrutura que ele tinha dentro do PT. E eu participei de muitas reuniões, não políticas partidárias, que eu não teria paciência para isso, mas dele discutindo política. É impressionante como ele sabe ler, aqui no Brasil, mesmo fora daqui, como ele sabe ler os momentos importantes. É muito bem-vindo o Zé retornar à sua capacidade de fazer política, quer dizer, a sua
da plenitude política, de poder se candidatar, porque eu acho que ele merece isso. É um homem que dedicou a vida dele ao Brasil de todas as formas. É realmente uma pessoa admirável. Eu fiquei muito feliz com essa extinção da pena, principalmente porque devolveu a ele os direitos políticos. O Zé merece isso. Muito bem, Cacai. Obrigada pela sua fala. É sempre um prazer te receber aqui, especialmente hoje, né? A gente teve decisões importantes, foi um dia muito simbólico. E tivemos o Cacai como personagem também da cena política. Ele estava no Congresso, né? Ele fez uma fala importante nessa efeméride. Lavou a alma de muita gente. Nessa efeméride aí de 10 anos da Lava Jato. Obrigada, Cacai. Um abraço, Agradeço querido. muito a vocês. Abraço grande, gente. Obrigado. Mais. A gente segue por aqui conversando. Temos, como eu disse, né, a gente está com muita decisão importante hoje na política, muito assunto. Hoje, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal também aceitou a denúncia contra a deputada Carla Zambelli e o hacker também, Walter Delgatti, pela invasão de sistemas do Poder Judiciário. Foi por unanimidade essa história. Os dois se tornaram réus, né, mas ainda não tem uma data para o julgamento acontecer. Os advogados da Carla Zambelli, deputada bolsonarista, eles chegaram, né, os advogados, a pedir o adiamento dessa sessão da primeira turma, só que foi negada essa solicitação pelo presidente do colegiado, o ministro Alexandre de Moraes. Os outros 4 integrantes da primeira turma são a Carmen Lúcia, o Luiz Fux, o Cristiano Zanin e também o Flávio Dino. A gente separou, inclusive, um trecho dessa sessão com as considerações da ministra Carmen Lúcia e também do Alexandre de Moraes sobre a desinteligência dos réus. Vamos assistir. Quando Vossa Excelência descreve que havia entre as notas, as providências, a possibilidade de Vossa Excelência ter, inclusive, determinado a própria prisão, eu começo a não me preocupar mais só com a inteligência artificial, mas com a desinteligência natural de alguns que atuam criminosamente, além de tudo, sem qualquer tracinho de inteligência. Porque aí Vossa Excelência se autoprender por uma falsificação num órgão que é presidido por um colega de Vossa Excelência é um salto triplo, carpado, criminoso, impressionante. Só para acentuar a minha preocupação com a desinteligência natural ao lado da inteligência artificial. Então, Vossa Excelência, sempre muito educada, disse a desinteligência natural. Eu chamaria a burrice mesmo, natural, achando, né, que isso não fosse ser descoberto. Gente, olha, poucas vezes eu vi uma fala tão contundente da ministra Carmen Lúcia. Salto triplo carpado criminoso. Exato, foi muito boa a fala, mas foi educado. O Xandão é que vai de voadora burrice. Depois, diz que é burrice. Mas é uma burrice tão louca, porque você sabe que tudo isso começa quando a própria Carla Zambelli, ela se incrimina, ela publica uma foto ao lado do hacker dizendo que vem bomba por aí. Pô! Impressionante. A vontade de lacrar era tão grande, Chico, mas tão grande. Exato. Eu fico me perguntando se até aquele episódio patético dela com uma arma na rua, na véspera da eleição, em que ela também era candidata, né, à reeleição, se aquilo também... Porque é um negócio de uma quantidade imensa de performance. E o Cacai falava uma coisa importante, que é como que é preciso devolver às instituições algum nível de confiança por parte da sociedade. A sociedade não confia nas instituições mais, há uma crise generalizada, não só no Brasil, no mundo inteiro. E o fato da Carla Zambelli, depois de tudo que fez, continuar sendo deputada federal, da Câmara não caçá-la, do STF não desmoraliza, não julgá-la, né? Isso vai criando uma sensação de que vale tudo nesse país. Você pode falar qualquer coisa, você pode fazer qualquer coisa, que no fim das contas, a sua condição de liderança política ou de ser um grande empresário. Porque a Lava Jato, ela plantou esse germe, Chico e Gabi, que era um germe que tinha muita simpatia na sociedade, que era, puxa, finalmente eu estou vendo um empresário e político ser preso. Sim. Ela criou essa fantasia na cabeça das pessoas. Olha, estou vendo um grande empresário ser preso, estou vendo um político ser preso, coisa que não acontecia nesse país. Eram intocáveis mesmo, porque o sistema de justiça não funcionava para essas pessoas. Funcionava para o pobre, para o preto, para o favelado, mas para essas pessoas não.
E aí você ter a Carla Zambelli como deputada, com mandato, com gabinete, pago com o nosso salário, isso vai criando uma sensação de novo de que o sistema não funciona, de que é tudo uma grande corporação que protege mutuamente os poderosos. Então é muito importante que o Supremo, além de acolher a denúncia da PGR, veja, a denúncia da PGR, não foi do PSOL, do PT, de quem não gosta da Carla Zambelli, foi a Procuradoria-Geral da República que encaminhou o pedido de investigação e a denúncia contra a Carla Zambelli e o hacker de Araraquara, e espero que esse procedimento de julgamento se instale o mais rápido possível. Né? Só para lembrar, para quem não se lembra, Chico, vou passar para você já, mas essa história da invasão, né, aos sistemas do CNJ, que levaram a Zambelli e o Delgatti a se tornarem réus, né, por invasão a esses sistemas, segundo a acusação da PGR, a Carla Zambelli, ela pediu para o hacker de Araraquara, né, o Walter Delgatti, que emitisse um mandado falso de prisão contra, né, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, feito por ele mesmo, né, como se tivesse eu me um pedido dele mesmo. Né? É inacreditável, realmente. Porque lá ele entrou no banco, é o banco das decisões da justiça, o que manda prender e manda soltar. Ele entrou naquele banco e ele... Xandão, era como se o Xandão estivesse entrando lá e eu vou me prender. Quer dizer... Loucura. Agora, o roteiro que eles fizeram, né, a dupla junto, o hacker e a Carla Zambelli, é impressionante, porque eles foram... primeiro eles foram no Palácio da Alvorada visitar o Bolsonaro, prometendo também uma grande reviravolta sobre o TSE, que era a ideia era desmoralizar o tribunal. Olha a imagem que a gente mencionou aí. Exatamente, assim, esse faroeste em plenos jardins aqui em São Paulo. E depois do Palácio da Alvorada, onde conversaram lá na intimidade, na cozinha do Bolsonaro, eles vão no Ministério da Defesa. Eles entram de máscara para as câmeras não pegarem, eles entram mascarados e por uma falsa porta lá, uma porta secreta, e eles conversam também com o ministro da Defesa. Então, é uma esculhambação. Total. Uma esculhambação que era, na verdade, o modelo que eles queriam que o Brasil funcionasse, desse jeito mesmo, entendeu? Quer dizer, frauda a decisão judicial, planeja golpe, né? Quer dizer, coloca escuta em adversário. Olha, se essa turma tivesse ganhado, Chico, talvez a gente não pudesse estar aqui no ICL agora fazendo seguramente não teria essa mesa aqui agradável nossa hoje à noite. Sem dúvida. Vamos seguir aqui conversando a respeito de Sérgio Moro, né, da cassação que vai ser julgada daqui a pouco, né? O Tribunal Superior Eleitoral retoma às 7 horas, então daqui a uns minutinhos, o julgamento da cassação do senador Sérgio Moro. Como eu disse, ele foi acusado de abuso de poder econômico na campanha eleitoral de 2022, ações do PT e do PL também de Bolsonaro. Tem muitas implicações políticas nessa história. Eu vou trazer um pouco desse contexto aqui também, porque pela apuração também dos repórteres da imprensa, os bolsonaristas estão dizendo que se o Sérgio Moro for inocentado, vai ser uma derrota para o presidente do PL, o Valdemar da Costa Neto, que insistiu, inclusive, em manter a ação contra o Sérgio Moro. E também, por parte da esquerda, tem muita gente ali que acha que vai ser ruim eleitoralmente, porque a Michele Bolsonaro disputaria para o Senado no Paraná. A gente vai entender os interesses desse jogo com o Guilherme Amado, né? Nosso colunista que já está aqui para conversar com a gente. Agora, Amado, a gente sempre fala, é inevitável a gente voltar a falar sobre PL e PT juntos nessa ação contra Moro, mas eu quero entender como é que está o jogo político dessa história, né? Como é que está repercutindo. Muita expectativa para começar agora às 7 horas da noite. Boa noite para você. Boa noite, Gabi. Boa noite, Chico. Boa noite, Juliano. Muito bom te encontrar por aqui. Muita expectativa, inclusive de conclusão hoje. O ministro Alexandre de Moraes, hoje à tarde, comentou com interlocutores que espera que o julgamento se conclua hoje. Sempre tem a possibilidade de alguém pedir vista, mas se o presidente do tribunal está com essa expectativa, é bastante provável que ela se cumpra, né? E essa análise, Gabi, ela é muito, muito importante. Quem perde, né, com essa eventual absolvição do Moro, né, uma nova vitória dele depois de ganhar no Tribunal Regional Eleitoral, lá no Paraná, se ele ganhar também no TSE. Ele, claro, ele é o principal beneficiado, mas e quem sai perdendo?
Eu acho que tudo a gente tem que ver sobre vários anos. O que você pontuou sobre o Valdemar, eu concordo, é isso mesmo. Sobre a esquerda, tem uma derrota clara, porque queria se caçar o Moro, né? O PT é um dos autores da ação e foi um dos autores do recurso, junto com o PL. Mas tem esse dividendo que você pontuou também, né? Seria um balão de ensaio, talvez, para a Michelle, que a fortaleceria muito, se fosse eleita, a fortaleceria muito para 2026, porque se ela tivesse o microfone de senadora na mão, ela poderia ganhar uma robustez frente ao eleitorado que talvez se sentisse um pouco inseguro de votar nela pela falta de experiência política, uma robustez nesses 2 anos de exercício do mandato como senadora para 2026. E eu proponho aqui também uma reflexão sobre uma mudança de postura por parte do TSE, né, e do STF também em relação ao Moro, em relação aos senadores de direita, né, os parlamentares de direita, que a gente já começou a ver lá no Jorge Saif, né, que o julgamento não foi concluído, mas você teve uma mudança de voto do relator Floriano Azevedo bastante emblemática. Ele tinha votado a favor da cassação do Jorge Saif, depois ele mudou o relatório e votou contra, né? Tinha apresentado o relatório e depois apresentou uma mudança propondo a absolvição dele. E agora, se o TSE absolveu o Moro, eu não vejo coincidência nessas duas coisas. Eu vejo nisso um movimento do STF começando a jogar para tentar melhorar o clima junto aos senadores contra o próprio tribunal, né? Várias vezes a gente já falou aqui da realidade bastante possível de um Senado com maioria adversa ao STF em 2026 abrir um processo de impeachment contra algum ministro. Lembrando que, se aberto um processo de impeachment contra algum ministro, esse ministro automaticamente é afastado e o processo corre com o ministro já afastado. Isso seria, para a autoridade do tribunal, algo muito ruim. E eu já vejo no movimento dos ministros, junto aos senadores de direita, um pouco a tentativa de mudar o clima do Senado em relação ao tribunal. Muito bem. Eu acho que a informação mais importante aqui é que provavelmente vai se concluir ainda hoje, né? Se o ministro Alexandre de Moraes disse isso nos bastidores, é porque provavelmente isso vai acontecer. Então, a expectativa ainda maior. Daqui a pouquinho, agora já vai dar 7 horas da noite, a gente começa a acompanhar essa história. Hoje, o Guilherme Amado também trouxe a apuração, na coluna dele do Metrópolis, que o Palácio do Planalto está apostando que o Jair Bolsonaro vai escolher um dos filhos dele, o 01, para concorrer à presidência em 2026. Gui, até agora eu tô assim de cara com essa informação que você trouxe. O Flávio Bolsonaro, ele desbancaria o governador de São Paulo, então, Tarcísio de Freitas, também a Michelle Bolsonaro, no entendimento da equipe de Lula. E a avaliação é de que Jair Bolsonaro não escolheria alguém de fora da família e do controle dele, mas também não suportaria ver a mulher dele com a faixa presidencial. É isso, Gui? É isso. Eu ouvi isso de 2 fontes do Palácio do Planalto. É uma teoria que é uma hipótese que me impressionou também. Nossa, eu estou impressionada também. Mas eu não acho despropositado, não, Gabi. Eu acho que é uma coisa que tem lá a sua possibilidade, né? Muita gente fala sobre a dificuldade de uma personalidade tão autocentrada como o Bolsonaro arregaçar a manga por uma pessoa que, no fim do processo, se vitoriosa, teria mais poder do que ele, não só junto à direita, mas junto ao país todo, né? Então, se ele conseguisse eleger o Ronaldo Caiado, por exemplo, automaticamente, no dia que é eleito, o Caiado ele teria um poder muito maior do que o Bolsonaro. O Tarcísio de Freitas, a mesma coisa. Elas esvaziariam muito o poder do Bolsonaro. A hipótese de um filho, ele teria uma ascendência muito maior sobre essa pessoa, sem dúvida, né? Se você olhar dos 3 filhos da política,
e o que tem um perfil mais próximo de uma candidata dessa é o Flávio Bolsonaro. Lembrando que, no fim desse texto que eu publiquei hoje, dessa possibilidade, o Rio de Janeiro passa... Opa, a gente teve uma processo que, ao fim dele... A gente teve uma interrupção na fala do Guilherme Amado, mas parece que estabilizou a internet agora. Estou aqui. Te ouvimos. Ah, tá bom. Você me ouvindo agora? Estamos te ouvindo bem. O Rio de Janeiro passa por um processo agora que pode ser uma janela de oportunidade para o Flávio Bolsonaro já mudar de tamanho, que é o seguinte: o Tribunal Regional Eleitoral está votando a possível cassação do Cláudio Castro, governador, do vice-governador Thiago Pampolha e do presidente da Assembleia Legislativa, Rodrigo Bacelar. Se isso acontecer, eles terão recurso ainda no TSE, sim, mas se derrotados no TSE, tem que se convocar uma nova eleição. Se isso acontecer, salvo engano, o Juliano pode me consertar se eu falar besteira aqui, se isso acontecer ainda esse ano, na primeira metade do mandato de 4 anos. Né? E aí, dentro do Palácio Guanabara, no governo do Cláudio Castro, muita gente acha que se isso acontecer, ninguém tira a eleição do Flávio Bolsonaro. E o Palácio do Planalto tem essa leitura também. Basicamente, por não ter um nome óbvio para essa disputa, o Eduardo Paes não sairia candidato. Ele tem uma reeleição não muito difícil ali em outubro para a prefeitura, ele não se arriscaria nisso antes de consolidar uma base no Estado para 2026. E não tem na direita um nome óbvio, né? O Flávio Bolsonaro sairia de um patamar que o já colocaria no segundo turno, muito provavelmente. Então, vamos considerar que talvez a gente esteja falando de um Flávio Bolsonaro governador em 2026, já eleito governador do Rio de Janeiro. Talvez a grande questão aí, Guilherme, a sua análise faz todo sentido, porque, afinal de contas, o Flávio Bolsonaro já está concluindo daqui a 2 anos o seu mandato de senador, né? Já são 8 anos, ele não se elegeu nessa última, ele se elegeu na eleição anterior, né? Exato. Em 2018, né? junto com o pai, né? E o Tarcísio, ao que tudo indica, está buscando fortalecer suas bases aqui em São Paulo, né? Não acho que o Tarcísio vai ser a carta número 1 do Bolsonaro pelas razões que você expôs. Apesar de estar demonstrando muita fidelidade ao Bolsonaro, participando de ato na Paulista, defendendo o Bolsonaro, parece que até que vai se transferir para o partido do Bolsonaro agora, deu uma declaração recente que deve ir para o PL do Valdemar da Costa Neto. Mas daí a abrir mão de uma disputa para o governo do Estado de São Paulo, onde ele pode ter mais chances do que uma disputa da eleição presidencial contra o presidente Lula, são outros 500, né? Nesse caso, sobraria a Michele. Qual o problema da Michele? Talvez o Bolsonaro não confie tanto na Michele quanto confia num dos seus filhos. E entre os filhos, de fato, você tem contra o Eduardo Bolsonaro já uma lista longa de problemas que o Bolsonaro teria que administrar, e contra o Carlos Bolsonaro nem se fala, né? De fato, aí dos 3, apesar de ter também investigação, pedido de cassação contra o Flávio, até agora é o que conseguiu se mexer melhor nesse mundo da política. Ele se livrou muito da questão que mais pesava sobre ele, que era a rachadinha, né, lá com o Queiroz, que era pesado, mas ele aproveitou o governo do pai para se livrar. Com influência em STJ e tal, é livre dessa história. Então tem um cenário favorável. Agora eu fico pensando pelo lado da vida dos cariocas e dos fluminenses no geral. Pô, que azar ter Flávio Bolsonaro como chance. Meu Deus do céu, que povo azarado do inferno, né? Agora esse tema aqui também se relaciona com o que o Guilherme Amado estava falando antes, né? Porque o Guilherme nos trouxe essa notícia que me parece que é preocupante, de que o TSE, de que há uma tensão, digamos, no Tribunal Superior Eleitoral, que se estende ao STF, de uma certa pacificação com o bolsonarismo. Tá? O problema disso, qualquer que seja o cálculo que o TSE ou o STF estejam fazendo,
é que isso significa normalizar o absurdo. Ou seja, tratar o bolsonarismo como algo que é do jogo, que é da política mesmo, como escreveu um colunista da Folha de São Paulo esses dias, que o bolsonarismo tem o seu espaço na política, já prevendo que nós vamos ter em breve um bolsonarismo de segunda geração, mais adaptado às regras democráticas, que usa garfo e faca, etc. Tal do bolsonarismo moderado. Bolsonarismo moderado, exatamente. A minha preocupação, Chico, Gabriela e Guilherme, é que a combinação dessas duas questões que a gente está trazendo aqui, que o Guilherme nos traz, que é a busca por um nome do bolsonarismo que seja mais vinculado ao Bolsonaro, né, do que São Caiado, do que é o Tarcísio ou a própria Michele, e a possibilidade do TSE, de alguma forma, não acolher o recurso dos partidos que pedem a cassação do Moro, isso criando um ambiente de normalização do bolsonarismo. Sim, você vai... O que eu acho preocupante, porque é óbvio que o bolsonarismo é um fenômeno da política brasileira que não vai acabar amanhã, eles têm militância, eles têm partido político, eles têm influência social. Ninguém está dizendo que amanhã ou depois o bolsonarismo tem que ser prescrito, mas essa naturalização das lideranças políticas do bolsonarismo cometendo crimes e sendo tratados como se nada tivessem feito, isso vai criando um ambiente no Brasil para que em 2026, ao invés de uma eleição normal, que é o que nós queremos, entre projetos políticos, entre lideranças políticas que representam campos que se opõem, visões de mundo, de pensamento, que a gente volte a ter aquelas loucuras que foram vistas em 2018, uma madeira disso, kit daquilo, quer dizer, onde o debate programático desaparece porque o bolsonarismo, como é da sua natureza, transforma a eleição num grande espetáculo, né, onde as ideias desaparecem e o que você tem, ao invés disso, é um grande espetáculo promovido pela extrema-direita. Isso que me preocupa, eu queria que o Guilherme pudesse comentar um pouco para a gente isso também. Eu concordo com você, Juliano. Eu acho que toda decisão judicial que é levada pelo casuísmo político, ela já está errada de origem, né? Eu entendo que o Cacá mesmo estava falando isso agora há pouco, né? Tudo é política. É claro que uma decisão judicial sempre vai ter um aspecto político, mas ela não pode ser, na essência dela, não pode ser política. O TSE, o STF, se eles já partem do princípio de fazer uma análise do impacto político de uma decisão, já está errado, já nasceu errado, né? Isso em relação à prisão do Bolsonaro é a mesma coisa. Não tem que se fazer uma análise política do efeito que a prisão do Bolsonaro vai ter. Tem que cometer o crime, é isso, tem prova, teve defesa, não conseguiu se defender, foi condenado, prende. O Sérgio Moro, Jorge de Saifa, é a mesma coisa. Eu acho que o TSE, o STF, eles se credibilizariam junto à direita se eles derem o mesmo tratamento célere, para os políticos da esquerda que fizeram coisa errada. Isso, é assim que eles conquistariam essa confiança. Agora, se o senador de direita, se o deputado de direita, bolsonarista ou não bolsonarista, se ele vê que o processo dele está andando mais rápido do que o processo de alguém da esquerda, aí ele não vai confiar, né? Ele não vai realmente achar que aquilo ali é sério, vai achar que é um tribunal político. Agora, o caso do Sérgio Moro, ao que me parece, está muito bem fundamentado, que ele começou a usar o dinheiro, a gastar dinheiro de campanha ainda quando era candidato presidencial, e que isso significa um estouro do teto. Eu acho que é uma tese que está fundamentada, está provada ali. Fazer um cálculo político sobre isso é muito ruim. No fundo, eu acho que o efeito disso é pior ainda. Mostra que eles são casuísticos politicamente e passa para a direita uma mensagem que assim, tá vendo? Agora que a gente apertou, que a gente ameaçou de impeachment, que eles viram que não é uma coisa tão absurda a partir de 2026 abrir um processo de impeachment, agora eles começaram a se mexer. Eu acho esse tipo de postura completamente errada. Fundamental essa fala de vocês, gente, até porque fake news, né, madeira de piroca é o mínimo aqui. A gente teve tentativa de invasão da PF na diplomação do Lula, uma série de acontecimentos, né, tentativa de derrubar a torre de energia, explodir bomba, enfim, por aí vai. Eu quero trazer um outro assunto importante para a gente conversar,
que é o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que foi ao Roda Viva ontem, negou ser negacionista durante o programa, né? Ele reconheceu que ele pode ter errado, segundo a fala dele, na forma como ele encarou os riscos ambientais, mas ele alegou que não foi negligente, omisso ou negacionista. Vou colocar aqui a fala dele para a gente ler aqui, vou ler aqui com vocês, né, com a nossa audiência, o seguinte, abre aspas para o Eduardo Leite. Não erramos pela negligência, não erramos pela omissão e não erramos pelo negacionismo. Esse governo respeita as questões ambientais e a gente teve de procurar, diante de todas as pautas que estão na nossa mesa, entre elas inserido cada vez mais forte o tema ambiental, para a gente ter resiliência até para resistirmos como raça humana. Fecha aspas para o Eduardo Leite. Não citou, por exemplo, confuso, 400 né? Esse final é confuso, que é danado. Ele deu uma volta várias vezes durante a entrevista, né? Inclusive, o Eduardo Leite, só para não deixar passar aqui, também foi um pouco coach ali, né? Usou o termo de, quando ele estava falando de reconstrução do Rio Grande do Sul, né? Ele disse que seria um case, Eduardo Leite, usando aí um termo... É um exemplo para o mundo? Exatamente, um Você case rasgar de reconstrução o Código Ambiental do Rio Grande do Sul inteiro? 480 códigos alterados por Eduardo Leite. Eu só queria porque fazer tem essa case ressalva. também da parte ruim, né? Então, só se for, né? Aqui, olha, não sigam o meu modelo que pode dar ruim depois. Pois é, 480 pontos ali do Código Ambiental do Estado do Rio Grande do Sul que foi alterado ou então extinguido por Eduardo Leite. Quero te ouvir, Gui, sobre essa história, sobre a participação do Eduardo Leite no Roda Viva. Gabi, tem um trecho aí do que ele falou que é muito ruim, né? Eu estou ouvindo o Alexandre de Moraes aqui no meu áudio, pessoal. Não tô... A gente está com um retorno do Guilherme Amado. Melhorou agora, Gui? A gente consertou aqui nos bastidores? Ótimo. O cara tá com Xandão no ouvido. Pô, tira isso aí. Eu estava com a janela da sessão do TSE aberta em outra aba para assistir a sessão. E aí começou a sessão do Sérgio Moro, eu comecei a ouvir o Alexandre de Moraes. Eu achei que era aí, mas era aqui, perdão. Voltando a falar do Eduardo Leite, ele falou uma frase que é horrorosa durante o Roda Viva, que ele falou assim, os estudos alertaram, mas o governo também vive outras agendas. É quase uma confissão de que a agenda econômica prevaleceu sobre a decisão ambiental. Porque quando o governo flexibiliza a legislação ambiental, quase sempre é para atender interesse econômico, é para atender o interesse do fazendeiro, é para atender o interesse de uma indústria, é para atender o endereço de algum grande proprietário de terras, para ceder ao poder econômico. E ele admitir isso em rede nacional, ele admitir que ele submeteu o meio ambiente à lógica econômica. Só que o problema é que a gente está perdendo a oportunidade de... A gente não tem mais a chance de errar em relação a isso, né? Eu me lembro quando em 2012 se reviu o Código Florestal, uma série de pontos que foram debatidos 12 anos atrás no Congresso, foram feitas concessões sobre esses pontos, e vários temas econômicos se sobrepuseram a temas ambientais. No Congresso isso acontece à torta e direita, né? O Congresso é majoritariamente anti-meio ambiente. Só que o seguinte, meus amigos, o tempo está acabando. Ontem foi Rio, amanhã pode ser Brasília, em cima do Congresso Nacional, entendeu? A gente não tem mais tempo para essa lógica prevalecer. As agendas que o governo vive de outras agendas, hoje, num tempo que a gente ainda tinha uma margem. Agora a margem acabou. Acabou, a crise climática está ali. A crise climática está dentro da sala do Palácio do Estado do Rio Grande do Sul. E está dentro da sala de todos os gabinetes, de todos os governadores brasileiros, de todos os prefeitos, de todas as autoridades que têm algum poder sobre essa área. Não dá mais para ter essa lógica. De vez em quando a gente tem que fazer uma concessão em nome do crescimento econômico, em nome de outras agendas. Acabou, assim, é muito imperativo,
né, é muito imperativa essa urgência. Gui, quero te agradecer por hoje, valeu pela sua participação, muita apuração aí dos bastidores de Brasília, Guilherme Amado trazendo pra gente, a gente se vê em breve, um beijo, querido. Um beijo, pessoal, muito bom te encontrar aqui, Juliano. Repitamos, boa semana para vocês, pessoal. Boa semana. Boa noite. Obrigado. Gente, neste momento, o ministro Alexandre de Moraes está fazendo a fala dele. A gente tem o julgamento de cassação do senador Sérgio Moro. A gente já teve o ministro Alexandre de Moraes prestando solidariedade ao estado do Rio Grande do Sul e também já disse que não tem previsão de adiamento das eleições no Rio Grande do Sul, porque era uma das expectativas, né, uma das coisas que estava se falando em razão das enchentes e de todos os estragos por lá. Vamos ouvir agora a fala do ministro Alexandre de Moraes no TSE. Peço que o nosso secretário proceda à leitura da ata da sessão anterior. Ata da sessão ordinária jurisdicional realizada em 16 de maio de 2024. Presidência do senhor ministro Alexandre de Moraes, presentes à sessão, a senhora ministra Carmen Lúcia e os senhores ministros Nunes Marques, Raul Araújo, Isabel Galotti, Floriano de Azevedo Marques e André Ramos Tavares. Vice-procurador-geral eleitoral, doutor Alexandre Espinosa Bravo Barbosa. Às 11h04 foi aberta a sessão, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. A sessão foi encerrada às 11h. A gente assistiu aqui um trechinho, né, bem no final da fala do ministro Alexandre de Moraes, retomado então o julgamento no Tribunal Superior Eleitoral da cassação do senador Sérgio Moro. A gente pode trazer pílulas para vocês a qualquer momento sobre as discussões agora que estão sendo feitas por lá. A gente segue aqui comentando a respeito, a gente estava falando agora há pouco do Eduardo Leite, né, Chico Sá e Juliano também, mas queria trazer também uma cena um tanto quanto interessante. Agora há pouco aconteceu uma fala do Paulo Pimenta, né, numa entrevista, sobre Aécio Neves. Muito curiosa, eu vou trazer esse vídeo para a gente comentar na nossa mesa aqui redonda. Vamos assistir. E ao ministro Pimenta, uma questão política, ministro. Nos últimos dias, a gente vem acompanhando o governo do Estado sempre sinalizando uma boa relação, pelo menos publicamente, destacando uma relação positiva até aqui, evitando fazer qualquer tipo de crítica a nome escolhido pelo governo federal, afastando discussões políticas. Mas Aécio Neves, que é uma pessoa importante dentro do partido do governador Eduardo Leite, fez críticas bem duras à escolha do nome do senhor, chamou de excrescência, inclusive, e gostaria de ouvir do senhor como é que o senhor entende isso. Aécio Neves? Não conheço. Tem que ser a resposta, né? Porque resposta perfeita. Quem é Aécio Neves a essa altura dessa história toda, né? É muito interessante essa resposta do Paulo Pimenta, muito especialmente porque estão querendo ressuscitar o Aécio Neves, Gabi, Juliano, quando ele ajeita a manga ali, eu achei que o gaúcho ia partir para cima, ia dar uma porrada, uma porrada oral, obviamente, uma porrada retórica. Achei que ele ia com tudo, mas não conheço. Mas isso, Chico, mostra, Gabi e Chico, um pouco do desespero da direita tradicional brasileira em busca de uma solução, porque, veja, eles, de fato, uma parte da direita tradicional não engole o Bolsonaro. Se associou ao Bolsonaro porque precisava garantir seus privilégios, mas não engole o Bolsonaro. Então fica essa coisa, mas será que eu posso engolir um pouquinho um bolsonarismo soft, um bolsonarismo moderado, de garfo e faca, como o Tarcísio, ou como o Caiado, ou quem sabe até um filho do Bolsonaro, que é um pouco mais, aprumado do que o Bolsonaro. Mas o desespero é tão grande, porque, claro, o Eduardo Leite era um dos postulantes dessa velha direita neoliberal para ser um nome da renovação dessa agenda. Ele estava no jogo. E com tudo que está fazendo aqui, eu tive acesso a uma pesquisa esses dias que mostra que a situação, não posso falar números, porque senão depois dá processo judicial, mas que os números do governador não são bons. A avaliação do trabalho dele não é bom. Né? Então, a situação dele... E a declaração que ele faz aqui hoje, fez ontem no Roda Viva, que a Gabi nos traz hoje, mostra também uma dificuldade de introjetar o tema ambiental. Na verdade, isso não é importante para ele. A base de apoio do Eduardo Leite no Rio Grande do Sul é uma base de apoio conservadora. Está assentada numa parte da produção industrial,
assentada numa parte dos produtores agrícolas, né? Os partidos que fazem parte da sua coalizão são partidos da velha direita brasileira. Então, ninguém vai convencer que o Eduardo Leite agora virou um defensor da luta contra as mudanças climáticas, que é o cara que... Não é verdade isso, né? E a forma como ele enrolou ontem no Roda Viva mostra isso, mostra que essa agenda não é real. Aliás, Chico e Gabi, o problema, ela não é real nem para a parte da esquerda. Continua falando em exploração de gás e de petróleo na Amazônia, que segue falando de... Aí é um buraco mais embaixo. Parte da esquerda tem dificuldade também com essa agenda. Tem. Não, é importantíssima essa fala. Inclusive, o Eduardo Leite, ele sabe, ele precisa manter uma boa imagem. Primeiro, porque vai ter eleição. Segundo, porque as menções ao Eduardo Leite nas redes sociais são muito ruins, né? 89% das menções ao nome dele foram negativas nos últimos 30 dias, claro, em decorrência de tudo que está acontecendo. Matéria que está no nosso site, inclusive, no iclnoticias.com.br, e que foi feito esse levantamento pelo Pedro Barciela, indicando que 10% das menções foram neutras e só 1% positivas. Então, esse é o cenário. E claro que a equipe do Eduardo Aí que está nessa pesquisa que o Juliano cita, né? Que é a imagem do... Exatamente. Eu tive acesso a uma pesquisa que mencionava que tem uma desconfiança grande com os políticos. Na verdade, como as ações mais impactantes que foram tomadas até agora, assim, em termos de... que vão impactar a infraestrutura do Rio Grande do Sul, que vão ajudar a reconstruir mesmo as casas, as escolas, as rodovias, são ações do governo federal. Só que são ações demoradas. Não só ações, não vai ter uma ponte amanhã que o Rio levou, não vai ter. Demora muito tempo. Demora tempo. Então, isso está gerando, em parte da população do Rio Grande do Sul, uma sensação de abandono. E isso é mais forte quanto mais próximo é o político. Então, tem inclusive em relação ao governo federal também, mas é mais forte em relação ao governador e muitas vezes em relação aos prefeitos, né? Então, de fato, é uma situação preocupante porque nós podemos ter, a partir de uma tragédia, onde os laços de solidariedade, de empatia, de cuidado deveriam estar em primeiro plano, nós podemos ter o contrário disso. Um rebote meio antipolítica, inclusive impactando as eleições desse ano. É um fenômeno que a gente tem que olhar com muito cuidado. A gente vai mudar de assunto aqui, mas só para não deixar de falar também do Aécio, por que, né, que o que o Aécio pensa, o que ele fala é relevante para o cenário político nacional? Por quê? Por que a imprensa está voltando a falar? Eu acho que esse jornalista devia ser de Minas Gerais, era um jornalista de algum do estado de Minas, só pode ser, gente, não é possível. Parece que não se aprendeu nada, parece que a mídia tradicional não aprendeu nada, Chico. A fala do Aécio é na Folha de São Paulo. É a tentativa de uma parte da imprensa de repetir a polarização PT-PSDB. Gente, o PSDB morreu, o PSDB tem a mesma quantidade de deputados que o PSOL, que é um partido que não tem nem 20 anos de vida. Então, o PSDB já era. Acabou. Ele acaba aqui em São Paulo. Se acaba em São Paulo, não tem mais outro lugar para... Adeus. A governadora deles, do seu estado, Raquel Lira, seu estado de origem, né? Porque seu estado é São Paulo, você é até eleitor de São Paulo e tal. Mas o seu estado de origem estava com o pé fora do PSDB até outro dia. Ficou porque teve uma pressão e tal, ela resolveu esperar mais um pouco, não tem eleição agora, ela pode esperar. Mas está segurando o governo com o apoio do governo federal. Ela está doida para ir para a base do governo Lula, Chico. É quem está segurando, o Lula está segurando o governo de Pernambuco. Exatamente, vai ser base do governo já. Trazendo aqui uma outra pauta, gente. É isso. Trazendo uma outra pauta importante que está rolando na Lesp, uma discussão, e policiais militares agrediram hoje estudantes que foram até a Assembleia Legislativa de São Paulo protestar contra um projeto de lei que está regulamentando escolas cívico-militares no estado de São Paulo. O deputado Eduardo Suplicy, também do PT, foi agredido, gente. Mais uma vez, né, Eduardo Suplicy sendo agredido. Não é a primeira vez, mas é impressionante, né? O deputado, ele está sempre sendo alvo dessas agressões. Porque ele está na linha de frente, ele não suporta projetos malucos como esse projeto de escola cívico-militar. É uma covardia, né? Que desmantela. A gente já tem uma educação em São Paulo que está um horror. O ChatGPT, quem está fornecendo o material escolar. Os professores estão passando por uma hora muito difícil. Tem toda aquela história da política da escola sem partido. O governo Tarcísio está com a pressão nessa linha. Não se engane que achar que está tranquilo para a professorada nessa altura, não está. Eles estão vivendo todo esse inferno. Aí vai o Suplicy lá defender os alunos e tal, ainda leva a porrada. É um absurdo. Inclusive, a gente tem um vídeo, vou pedir para a gente rodar o vídeo do Eduardo Suplicy. Vamos assistir.
inclusive, atualizando essa informação, Chico Sá, rapidinho, acabei de encontrar informação no Metrópolis, da repórter Juliana Regui. A Lesp aprovou esse projeto de escolas cívico-militares durante essa sessão, como a gente está vendo, foi bastante tumultuada, né, para dizer o mínimo. Os manifestantes foram agredidos, a PM, enfim, agrediu os estudantes. A gente tem vídeo que mostrou bomba, cacetete, é impressionante. Viu gás pimenta, pô. Gás pimenta. Senador, chamo de senador porque é sempre senador para São Paulo, é deputado, está lá, tem mandato e leva gás pimenta dentro da casa que ele representa, sabe? É absurdo. É um absurdo, Chico, mas retomando, vamos lá de novo voltar à discussão que a gente estava fazendo antes sobre a naturalização do bolsonarismo. São Paulo tem vários problemas, o Estado de São Paulo. O que a Assembleia está votando? Escola sem partido, escola cívico-militar, proibir linguagem neutra. Essa tem sido a agenda da Assembleia Legislativa desde que o Tarcísio foi eleito. Para não falar de arroxo aos professores, etc. Você mencionou a inteligência artificial nas escolas. O Estado de São Paulo, Chico, é o segundo PIB da América Latina. O maior é da União, do governo brasileiro, depois vem o Estado de São Paulo, depois vem México, Argentina, etc. e tal. São 2 trilhões e 700 bilhões de PIB ao ano. 25% disso, segundo a Constituição, tem que ir para a educação. Olha, era para a educação de São Paulo ter educação da Suécia, da Noruega, dos países nórdicos, porque é muito dinheiro direcionado para a educação. Por que a educação do Estado de São Paulo tem os problemas que tem e por que a Assembleia Legislativa está votando militarização das escolas? Quer dizer, como se o problema das escolas de São Paulo fosse disciplinar. Se você tiver uma determinada forma de organização, disciplinar, militar, o ensino vai ficar uma maravilha. Porque as escolas são ótimas, são escolas de primeiro mundo, os equipamentos são impecáveis. Não é verdade. Então, mais uma vez, é o bolsonarismo, a extrema-direita, tentando sequestrar o debate público, sequestrar aquilo que a gente deveria estar debatendo aqui, que são os problemas reais, para a gente ter que debater, porque é um fato. Olha, se um deputado estadual, se estudantes, se professores são agredidos na Assembleia, isso é notícia, é óbvio que o CL tem que repercutir. Mas a gente poderia estar repercutindo outra coisa. A Assembleia está votando um projeto para melhorar a qualidade das escolas, para aumentar o salário dos professores. Então, é uma tática do bolsonarismo da extrema-direita para seguir sequestrando o debate público e impedir que a gente debata aquilo que são os problemas reais do país. Perfeito, concordo inteiramente. Tem mais uma informação importante. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, anulou todos os atos da Operação Lava Jato contra o executivo Marcelo Odebrecht. Acabou de sair na coluna da Mônica Bergamo, na Folha de São Paulo. Ele manteve a delação do ex-presidente da empreiteira, o Odebrecht, né? E ele disse o seguinte, vou ler aqui um trechinho da decisão proferida hoje, né? Disse o seguinte: em face do exposto, defiro o pedido constante desta petição e declaro a nulidade absoluta de todos os atos, praticados em desfavor do requerente no âmbito dos procedimentos vinculados à Operação Lava Jato. O Toffoli, o ministro Dias Toffoli, ele disse, né, ele manteve a delação do ex-presidente, ele disse então que ressalta a declaração de nulidade dos atos da 13ª Vara e não implica a nulidade do acordo de colaboração firmado, né, pelo requerente. Então, portanto, que sequer é objeto da presente demanda. O Marcelo Odebrecht, só para retomar essa história, ele foi condenado a 19 anos e 4 meses de prisão pelo ex-juiz Sérgio Moro, que justamente está sendo, nesse momento, julgado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Em 2016, isso fez um acordo de delação que reduziu a pena para 10 anos, o Odebrecht, e em 2022 o STF reduziu esse período para 7 anos, que agora já foi, né, já foram cumpridos esses 7 anos. Então, decisão importante, mais uma decisão nesse dia simbólico para a lava-jatismo, né? Perdeu em todos. Vamos ver como é que vai sair o Sérgio Moro. Que não é esse caso agora, tem que lembrar, não tem nada a ver com o Lava Jato. Claro. Ele está sendo julgado pela patifaria que ele praticou na campanha dele.
Exato. Exato, ao Senado. A gente vai ver, provavelmente, como disse o Guilherme Amado aqui pra gente, a conclusão dessa história ainda hoje. Então, a gente vai ficar... Vocês fiquem de olho, porque no ICL Notícias primeira edição, também no Desperta, a gente vai trazer todos os detalhes a respeito do julgamento. Bom, gente, chegando aqui ao final do nosso programa, a gente está em ritmo de festa, 2 anos de ICL Notícias, então a gente teve uma edição matinal de duração de 2h30, né, para mais de 10 horas de programação nesses 2 anos. A gente transformou completamente a nossa grade. Nesse momento, a gente tem uma grade cada vez maior, né, e ainda vai aumentar. A gente não pode dar spoiler, mas vem programa novo por aí também. A gente se tornou líder também de audiência no gênero jornalístico das manhãs no YouTube. Para quem nos acompanha, a gente também já é o maior canal de opinião da internet brasileira, segundo o Prêmio Best de 2023. Tá bom, né, Chico? Mas tem novidade também que a gente vai Muitas trazer. Conquistas, mas o que vem por aí, olha... Você já está sabendo, né, das novidades que a gente... O passarinho me falou. O passarinho contou. Tem a loja Sou ICL, a gente já deu esse spoiler no início do programa, essas camisetas que eu e Chico Sá estamos usando aqui, né? Vou dar aqui uma levantadinha para quem está nos acompanhando, olha só, ICL. Chico Sá também usando a versão na cor branca da camiseta. E a gente tem várias também na nossa loja. Tem camisetas, boné, caneca, para todo mundo poder andar com o ICL, vestir a camisa, literalmente, do ICL para onde for. A gente tem curso, aula e também parceiros no nos clubes, né? Aliás, no Clube de Benefícios e documentários exclusivos para quem é assinante do ICL. A gente tem novidade também sendo lançado agora, o dossiê Marielle, que é um documentário nos bastidores da investigação, diversos jornalistas dando o seu depoimento. Vamos assistir o trailer para você ter uma ideia do que é esse documentário que está sendo lançado agora. Vamos ver. Foi preciso esperar 6 anos. Mas a pergunta, quem mandou matar Marielle Franco, tem agora uma resposta. Durante 6 anos, o trabalho da imprensa foi fundamental, não só para buscar informações que foram trazidas a público, mas também para cobrar as autoridades, para que as investigações andassem. Era um campo minado, né? Que a polícia ali estava comprometida. Por que ele vira a chave e faz a delação? Você não precisa ser nenhum detetive para perceber que era uma investigação completamente cheia de buracos, lacunas, ações estranhas dos policiais. Existe um papel fundamental da imprensa para mostrar que essa investigação, que esse inquérito estava contaminado. Acho que não havia essa expectativa dos mandantes de que a Marielle, por exemplo, se tornasse um símbolo internacional da luta pelos direitos humanos. The world wants to know who ordered the murder of Marielle Franco. Veja a importância da resiliência dos colegas que nunca abandonaram esse caso. A Polícia Federal diz ter concluído as investigações de um crime que há 6 anos aguarda a resposta. Quem ordenou a morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes e por quê? Documentário que está disponível na plataforma do ICL, Chico, só que tem que se tornar um membro. Inclusive, eu recomendo que as pessoas se tornem, para quem está nos assistindo ainda não é membro do ICL, se torne membro solidário, porque pode, além de doar uma bolsa para quem não pode pagar, também tem uns presentes que a gente vai revelar agora para quem está nos acompanhando. Você pode se tornar membro, antes de mais nada, em icln2.com.br. Tem o QR Code também na nossa tela aqui desse lado, para você que está assistindo em vídeo. Tem muitos presentes, então vamos falar de alguns deles, né? O livro autografado de Lula Bolsonaro, do Rodrigo Viana, ontem, ele até falou um pouquinho a respeito do livro durante o programa. Tem o livro Big Tech também, importantíssimo, do Evgeny Morozov. Um cupom de 35% de desconto na loja Sou ICL, que a gente está lançando. Então, se você quer comprar camiseta, quer comprar um boné e você for membro solidário, se tornar membro solidário agora, você ganha esse cupom de 35%, ou seja, paga bem mais barato em qualquer um dos nossos produtos que você vai comprar por lá, e tem o certificado digital de membro solidário. Muito bem, tá bom para você, Chico, ou você quer mais também? Ah, não, tá muito bom, porque quem entra no ICL tem cursos assim, Juliana, se quiser estudar a história do socialismo, tá lá, a história política, as revoltas, mandarim, por exemplo, você quer
fazer negócio lá na China. Ou fazer um negócio da China, você pode fazer um curso de mandarim no ICL. Exatamente. É uma vasta, é um cardápio extenso, né, de cursos. Isso eu acho que é a grande vantagem, o conhecimento. É isso aí, mas não acabou. Além de tudo isso, a gente ainda tem um bate-papo com os membros, justamente, da nossa plataforma. Hoje tem você aí na parada, hein? De hoje, eu e César Calejão. Então, gente, não nos abandonem, tá? Eu e César Calejão, a partir das 8 horas, com a nossa comunidade ICL, respondendo a qualquer pergunta que você quiser fazer, a gente vai ter que responder. Tô aqui dizendo, hein, gente? Perguntem o que quiserem que a gente vai responder. Todos os apresentadores, comentaristas aqui da nossa comunidade ICL, a gente tem uma programação vasta nessa semana. Ontem, Elô Vilela e William De Luca fizeram um papo muito bacana. Hoje, eu e César Calejão, claro que a gente... Vai ser difícil chegar ali à altura de Elô e William, desafio. Ainda mais amanhã. A largada foi braba. Mas amanhã, então, Chico Sá, nosso querido Chico Sá e Robertinha Garcia. Na quinta-feira vai ter Cris Serra e Jorge Misael. Chique demais, né? Dupla. Nossa, chique demais. Sexta-feira, Chico Alves e Lindener Pareto. E segunda-feira ainda tem Débora Maganha e André Campedelli, nossa dupla do mercado em investimentos, exclusivo na plataforma do ICL. Se você quer acompanhar a conversa e ainda não é membro, você pode se inscrever, ainda dá tempo, tá, gente? 8 horas da noite, eu e César Calejão te esperamos. Vou fazer uma pergunta lá, hein? Opa! Chico Sá pergunta, a gente tem que responder, né? É isso, minha gente. Terminamos aqui em ritmo bom, né? Trazendo presentes, novidades. 2 anos a gente está em festa aqui no ICL. Essa visita, né? Mais do que nobre. Já tô aqui quase que como suplente oficial do Rodrigo Viana. Olha lá, hein, Rodrigo Viana. Já der mole aí, Rodrigão, se der mole, ó, perdeu. Cuida dessa garganta aí, pro Rodrigo. Nosso querido Rodrigo, cuide da sua garganta. Eu também vou ter que cuidar da minha, né? Porque eu tô numa vibe meio André Graziano. Pra quem assiste o Rolê ICL já entendeu do que eu tô falando aqui, que eu tô um pouquinho rouca também. Então, peço desculpas, mas aguento ainda bravamente mais um tempo de conversa aí com o Calejão. Que cantou muito no show dos Gilson. Claro, exatamente. Foi isso. Fui pega no flagra. As redes sociais Denunciaram tudo. Obrigada por hoje, Juliano, querido. Juliano Medeiros, historiador, cientista político. Chico Sá, sempre um prazer estar do seu lado. Amanhã estaremos aí. Amanhã a gente está de volta a partir das 7 horas da manhã com Desperta. E, claro, às 6 horas da noite estamos aqui firmes e fortes no ICL Notícias, segunda edição. Tchau, boa noite. Ser ICL, para mim, é ser independente, é poder falar o que a gente pensa. Ser do ICL é ter liberdade para opinar e isso ninguém paga uma história dessa. Ser ICL é ser resistência, e ser resistente, e ser resiliente também. A gente acorda cedo, todos os dias, antes da notícia, e a gente vai dormir depois dela. O ICL faz um trabalho fundamental para colocar os pingos nos is, para colocar as verdades nos seus devidos lugares. Não é só combater a fake news, mas de levar comentário, uma apuração de um outro lado da notícia que, inclusive, a grande mídia não cobre. Então a gente sempre fala a verdade acima de tudo, doa quem doer. Isso tudo sem monetizar o seu conteúdo e sem receber um único real de iniciativa privada ou de qualquer fonte de financiamento. Tem um compromisso único e exclusivamente com a verdade e com o público, com as pessoas, com a comunidade do ICL. Ser do ICL significa apostar numa comunidade, na construção de uma comunidade. A relação aqui não é com o público passivo, mas com pessoas que apostam, entendem, participam e ajudam a fazer o ICL todos os dias.